Por que o meio ambiente é tão importante? Qual é a importância do meio ambiente? Antes de tentarmos responder a essas perguntas, é interessante termos algumas definições, para assim chegarmos a uma conclusão. Em primeiro lugar, o que é um ser humano? Cientificamente falando, os seres humanos pertencem à espécie conhecida como Homo sapiens, que, segundo a teoria da evolução, é o resultado do processo evolutivo dos primatas conhecidos como hominídeos. A espécie representa o mais alto nível de complexidade da escala evolutiva. De uma forma mais simples, o ser humano é o único animal capaz de realizar diversas atividades que exigem raciocínio, além de elaborar pensamentos criativos, abstratos, inteligentes e de vários outros tipos. Por exemplo, a humanidade conseguiu se organizar em bandos, que posteriormente se transformaram em cidades, conseguiu também realizar grandes avanços científicos e tecnológicos, transformar matérias retiradas da natureza em ferramentas e outros produtos de consumo, entre outras coisas. Em segundo lugar, o que é meio ambiente? Tecnicamente, se trata do conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta. As rochas, o solo, a água, os animais, as plantas, os fungos, as bactérias e até mesmo nós, seres humanos. Segundo a filosofia platônica, ele pode ser caracterizado como Deus Uno, por representar uma perfeição em razão dos sistemas funcionarem em perfeita sincronia. Essa pergunta pode ser respondida das mais diversas maneiras, mas todas e quaisquer definições sempre acabam chegando no consenso de que o meio ambiente é esse todo que nos cerca. Como já foi apontado, o ser humano e a natureza estão em constante interação, apesar de que essa relação seja abusiva por parte das atividades humanas exercidas sobre a natureza, em razão de virtudes patrimonialistas decorrentes de um sistema social, econômico e de produção. Mas qual é o problema disso? A questão é justamente por saber qual é o elemento que é mais afetado com a expansão desgovernada da humanidade. É tudo à nossa volta. A ganância e o egoísmo de um pequeno grupo de indivíduos não só prejudicam os outros da própria espécie, mas também atrapalham os demais sistemas essenciais para o funcionamento desse todo que chamamos de meio ambiente. Olá a todos! Estamos aqui para mais um episódio do Base Ambiental. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente, vocês já viram um vídeo prévio antes. E tenho prazer aqui de receber Luiz Gustavo Rabael da Silva, biólogo pela URGS, mestre em ecologia pela URGS também, servidor municipal, chefe da unidade de licenciamento ambiental aqui do município de Canoas por 10 anos e ex-secretário de meio ambiente. E também Walter Cunha Júnior, ambientalista, técnico em meio ambiente pelo IPUC, acadêmico de filosofia da Unisalle, ativista há mais de 30 anos pelas causas ambientais, escreve artigos com frequência quase que semanal para os jornais da cidade de Canoas, sempre relacionados ao tema de meio ambiente. Participa ativamente de projetos como Composta Canoas, Biodiversidade e Arroio Sapucaia, e também já participou do Conselho de Meio Ambiente representando a UNCA. E eu estou aqui mais uma vez, Luciano Gonçalves, engenheiro químico da Save Soluções, trazendo para vocês mais um episódio de Base Ambiental. Boa noite a todos. É muito bom estar recebendo vocês aqui. E o que vocês entendem hoje, para a gente traduzir isso que a gente já viu, para as pessoas, o que é meio ambiente, qual a importância para o ser humano, de uma forma bem simples. A nossa proposta aqui é trazer esse diálogo para as pessoas tentarem entender isso de forma mais fácil possível, mais facilitada. Então a ideia, o conceito de trazer isso é para a gente explicar. Me fala em uma linguagem simples, Walter, tu que tem uma experiência grande, tanto quanto o Gustavo, mais experiência, né? Mais cabelo branco, né? Gustavo mais velho que nós. Conta isso para nós,
Como tu entende isso e como isso... A gente pode explicar isso para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Boa noite, Luciano. Boa tarde, né? O meio ambiente, nós temos aí essa questão de discussão, o que é meio ambiente, né? O meio ambiente, na minha opinião, consiste em tudo que está em volta da pessoas, né? Da humanidade, né? É a natureza, a flora, a fauna, é a diversidade de espécies, né? Que a gente tem, né? Onde a gente possa conviver também com essas plantas, com os animais, né? E isso aí, a nossa sociedade tem uma certa dificuldade de ver essa questão, que todos têm o direito de viver no seu ambiente. E o que acontece é o seguinte, o ser humano ele é muito egoísta nessa questão. Ele quer se impor em cima do ambiente. Sim, criando sendo o total em cima do meio ambiente, né? Ele querendo ser o teu poder em cima do meio ambiente. Todos os seres têm o direito de viver também sobre nesse planeta azul, né? Como dizia já o Carl Sagan, né? O nosso planetinha, nosso ponto pálido azul, né? Que estamos aí, acho que um dos planetas aqui do sistema solar que tem vida, né? Realmente até hoje se encontrou, né? Então esse planeta aí é a nossa casa e nós temos que respeitar ele. Temos que viver num mundo sustentável, realmente. Não é um mundo sustentável só de conversa fiada, né? E sim respeitar todos os seres que vivem nele e como nós também somos habitantes desse planeta, dessa espaçonave que chama-se de Terra, né? Acho que dá para dar um conceituado assim nessa questão aí. E tu, Gustavo, como é que tu entende isso? Tu, quanto biólogo, mestre em ecologia, tu trabalhou muito com isso, tem trabalhado ainda. Como é que é isso para ti? O meio ambiente ele tem uma definição muito ampla, né? E que é na realidade o conjunto as funções, é um conjunto de funções que a natureza tem que fazem com que a vida seja possível. E como o Walter muito bem pontuou, a vida não só no sentido da nossa vida, mas a vida de um modo geral, né? Seja das plantas, dos animais, das bactérias, dos fungos, enfim. Nesse conjunto de funções fazem parte, então, tudo que é vivo, que a gente chama de meio biótico, né? E o meio físico, que também permite com que esse meio biótico exista. Então a gente fala aí daquilo que a gente usa como recurso, que é a água, enfim, o solo, a luz do sol, tudo isso permite que a vida flua. Mas o conceito de meio ambiente não é só isso, não está só ligado à questão de meio físico e meio biótico, está ligado também à questão de bem-estar. Bem-estar do ser humano, bem-estar dos animais, das plantas, enfim. A questão paisagística, por exemplo, é uma questão de meio ambiente. Quando tu tens uma paisagem bonita, tu te sente bem, né? Isso é diferente do conceito de ecologia. Ecologia já é um conceito mais técnico, né? Na ecologia tu trabalha com parâmetros que servem para que tu entenda as interações entre os seres vivos, né? E como que tu pode utilizar isso para prever coisas como, por exemplo, uma boa safra de camarão, né? Tu utiliza parâmetros ecológicos para isso, temperatura da água, série histórica das marés, movimento dos cardumes. Com isso, tu faz os cálculos e tu chega a um resultado que vai te dizer se aquela safra vai ser boa ou ruim, né? Então o conceito de ecologia é um pouco diferente do meio ambiente, que é bem mais amplo, né? Mas a gente pratica isso na nossa vida no dia a dia. A ecologia, por exemplo, quem não ouviu já uma mãe ou um pai dizer para um filho para não matar uma lagartixa porque ela come o mosquito, né? Eu vou fazer o equilíbrio do meio ambiente. E isso, né? É ecologia pura, ecologia aplicada, né? Ou então quando a gente tira uma plantinha que tem dentro de casa que não está se desenvolvendo muito bem na sombra e coloca ela mais pro ladinho no sol. Isso é ecologia, tu está interagindo com a planta, tá colocando a planta no lugar onde ela vai se sentir melhor. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que tratar tudo isso com muito respeito. Muito bom.
conversando aqui, né? Eu acho que a gente consegue perceber quão notório é o entendimento do ser humano em relação ao meio ambiente. Vamos voltar depois no ponto da ecologia. Acho que é interessante colocar isso. A gente consegue perceber que o ser humano, muitos, ou parte da raça humana, não entende a interação com o meio ambiente. Talvez por não ter um predador natural, talvez por usar muitos séculos recursos e ele não acabar. Então, dentro do contexto, assim, né? Como explicar isso, né? De uma forma clara, para as pessoas entenderem essa interação. O impacto real disso, o impacto das ações no meio ambiente, o caminho, na série de episódios que a gente está mostrando, a gente vai falar de cada ponto, vai falar de saneamento, vai falar de resíduos, vai falar do eixo de saneamento, vai falar sobre poluição. Acho que lá pelo episódio 10, 11, eu quero chamar alguém na poluição. Aí nós vamos ter que se separar em poluição. Então, assim, como a gente pode explicar isso de forma clara para as pessoas entenderem que tu tá inserido dentro de um sistema de meio ambiente, que tu faz parte do meio ambiente. Entendeu? Eu quero trazer isso para cá, vou insistir um pouco nisso, porque parece que não tá claro. As novas gerações até estão entendendo. Vai faltar água. Me lembro quando conversei com a minha filha mais velha e nós comentamos sobre isso e ela começou a pesquisar, olhar na internet, que hoje todo mundo tem acesso. Grande parte das pessoas, não é todo mundo, né? O acesso é para todos, mas não são todos que têm, que é outro problema. Mas, e aí eu disse, vai faltar água, tô ferrado. Daqui a pouco tu não vai estar aqui e eu não vou ter água. Disse, que bom que tu tá notando. Eu tô tentando fazer alguma coisa, mas eu sei que daqui, sei lá, brinco, né? Daqui a 50 anos eu não vou estar aqui. Não vai ter água. E a gente vai sentir menos ainda, porque o Rio Grande do Sul é o último lugar do mundo a faltar água, apesar da qualidade da água estar cada vez pior. Mas, segundo estudos, a gente vai lendo, o Rio Grande do Sul vai ser o último lugar do mundo a faltar água para os aquíferos Guarani. Então, eu acho que é importante. Como a gente pode falar isso para as pessoas entenderem qual é o caminho mais fácil, como a gente explicar aqui? É legal que eu sempre trago visões diferentes, né? O Walter, por exemplo, é da área da filosofia, tem até no meio ambiente tudo, mas é outra visão, de uma visão mais técnica do Gustavo, mais apurada. Muito, muito tranquilo isso. Eu acho legal a gente trazer isso para ponderar 3 pensamentos e trazer isso. Como é que vocês acham disso que eu coloquei agora? Qual o caminho adequado? Como a gente pode pegar e minimizar essa distância como fator atuante assim na sociedade? Eu acho que tu levantou uma questão muito interessante, essa questão da água, né? É uma pauta assim que ela é assustadora, viu? Daqui a uns 20, 30 anos aí a questão da falta da água, né? O desespero que se já está criando em determinados governos, né? A gente pega, assim, a questão daqueles países lá do Oriente Médio, ali, daquela região lá do Líbano, Israel mesmo, a Síria e tal, já tem já existe a disputa pela água ali, né? Em certas regiões ali. E a água ali, como se diz, é vital. Quem tem o controle da água tem o controle do poder. Isso aí sempre teve essa lógica, né? Isso aqui desde o tempo desde a antiguidade, lá no Império, todos os grandes impérios se construíam em volta de rios, né? A gente pega os egípcios, os romanos lá também, o Tigre Eufrates ali na região da Babilônia ali, né? Daquela região ali, sempre foi necessário ao estar em volta dos rios. E isso aí, para da humanidade, é a nossa, como diz, a nossa tábua de salvação, né? Ambiental. Que a gente tem boas safras e uma série de questões aí. E estratégicas também. Mas a questão mas o ser humano sempre achou que a água era algo infinito, né? Eles sempre jogam a água potável, né? A água doce, né? E a gente vê isso aí, as políticas de determinados países, né? Que nem
aqui o nosso aquífero Guarani aqui é interessantíssimo. Isso é o interesse de empresas internacionais, né, de querer ter o poder sobre a questão da água aqui, né? Tem empresas assim, a PepsiCo até, né, a Coca-Cola, né? Eu vou dar nomes, né? Vamos dar nomes aos bois, né? E que tem esse interesse de dominar essa área, porque eles sabem que a água vai ser o petróleo do futuro. Isso vai ser a grande disputa, né? Essa é a região do aquífero Guarani, como uma água extremamente limpa, tem ela de um uso excelente, né? Ótima água. Então está sendo disputado isso aí, né? E aquela região também das grandes áreas também da região do Amazonas, né? Isso aí também é muito interessante essa discussão, né? Qual caminho tu acha que a gente consegue deixar isso claro, cara, para as pessoas? Um caminho para a gente seguir. Para as pessoas compreenderem isso. Não só água, mas dentro do contexto do meio ambiente. Esse contexto mais macro. O que a gente pode... Qual o caminho para isso, na tua opinião, Walter? Eu acho que tem o controle da sociedade. Controle da sociedade? O controle tem que ter... A sociedade tem que controlar... Tem que ser agente social para ter... Mas eu acho que assim, acho que o ponto que a gente está hoje é a compreensão. Não é... Não, concordo contigo, Luciano. Qual o caminho para a compreensão disso? É isso que eu estou tentando trazer. A ideia desse episódio hoje, dessa conversa hoje, a gente, assim, o que a gente pode fazer para as pessoas entenderem e fazerem parte do meio? Qual a opinião de vocês para a gente trazer isso? Trazer isso para cá? Qual o grande motivo? Hoje, eu acabei de falar, né? O ser humano se enxerga fora. Como é que é eco e eco? Talvez a gente, no vídeo de entrada, acho que a gente botou isso, essa figura, para entender, porque o homem se separa do meio ambiente. Sim, e não entende. E quer usufruir. Exatamente. Então, assim, como a gente pode trazer isso? É a primeira grande pergunta de hoje. Como a gente pode trazer as pessoas para mais perto do meio ambiente, para entender? Hoje eu conversei com um cara que me disse, pai, o Rio de Janeiro é uma cidade legal, mas tem muita árvore. Meu Deus. Sério? Que loucura, cara. Então, assim, amigo meu, pessoal, e eu disse, fiquei frio, né? Como assim? Não, tem muita árvore, muito verde. Então, não é uma cidade tão urbana. Então, assim, tem isso. As pessoas, acho que não entendem essa interação com o meio ambiente. O cara que vai tá com filho pequeno, já quer outra coisa. Um comentário desse mostra desconhecer as possibilidades atuais de urbanização sustentável, né? Sei lá, né, cara? Hoje a gente sabe, né? Quem estuda sabe da permeabilidade, a necessidade de permeabilidade, necessidade de escoamento. Mas não quero entrar em água hoje. Eu sei que é um tema, eu tô tentando tirar disso. Eu sei que é um tema que eu gosto muito, trabalho muito. Você tá jogando água e ele tá tirando a água. Tô tentando tirar a água. O cara tá tirando a canequinha do barco. A ideia não é essa. A ideia é nós falar do macro, esse segundo momento aqui, a gente tá falando disso, falando macro, entender isso maior. Então, essa é a ideia desse entendimento. Eu particularmente, eu quero ver de vocês, né? Eu tenho a minha ideia de como tentar chegar a isso através de educação ambiental, por exemplo. Mas como vocês enxergam, a gente tem que pensar num momento de sensibilização para poder ter mudança. Porque hoje se procura os grandes culpados, mas na verdade as pessoas não sabem. Não sabem o impacto das coisas, entendeu? Não sabem o impacto de uma mudança climática, vou mudar o tema. Não sabem o impacto de uma área não urbanizada, por exemplo. Como a gente pode sensibilizar as pessoas entenderem isso? O que tu acha, Gustavo? Eu acho que a sensibilização ela vai partir dos educadores ambientais e de pessoas como vocês, né, como nós, como tu, por exemplo, criando esse movimento. São esses movimentos que vão fazer a coisa andar. Mas eu acho que vai colaborar muito com essa condição a realidade que nós estamos vivendo, que são duas realidades bastante importantes, a questão tecnológica, a questão da informação, né, e a questão climática. Né. É impossível a gente não falar na questão econômica, na questão das grandes empresas. O fato é, e a gente não pode negar, que 1% das pessoas no mundo terem 90% da riqueza
fala tudo. Ela conta tudo. Todo o resto depende disso. É uma informação importantíssima. 1% da população mundial tem 90% da riqueza do mundo. E o resto se vira com os 10%. Se o resto se vira com os 10%, se vira também com a informação que esse 1% quer que elas tenham. Exatamente. Então isso é muito importante. É claro que antes da internet, né, que a gente pegou ainda quando né, que a gente conheceu antes da internet. Ainda, né, Gustavo? A gente conheceu antes da internet. Ela não estava. Antes da internet, era mais fácil tu guardar essas informações. Então essas informações não saíam. Formação é um bom caminho, sabe? Né? Sim, com certeza. Né? Agora a informação está vindo, é difícil de segurar. Ainda, claro, que nós temos agora um outro problema, que é a manipulação da informação. Né? Mas a manipulação da informação também deve ser combatida com a educação. Eu ouvi um Eu termo tenho medo muito, disso aí, a questão. eu ouvi um termo muito meus filhos me perguntam, minha filha me pergunta quando é que eu vou virar tiozão, né? Porque tu tá sempre envolvido com tecnologia, é impressionante, não condiz mais contigo. Mas eu digo assim, no momento que eu não estiver envolvido com a tecnologia, eu acho que eu tô obsoleto. Já acho que eu tô obsoleto em algumas coisas e a gente tem que mudar. Acho que faz parte da evolução, é uma das características do ser humano, a evolução. E ouvi de muita gurizada nova, assim, que a internet bagunça mais do que ajuda. Por quê? Porque a informação fica escondida nas montanhas de coisas que não são interessantes. Então se produz muito conteúdo não útil para tapar o que tu precisa saber. Exatamente. Por isso que nasceu o tal da Deep Web. Mas não vamos entrar em... É interessante quando tu aí colocou que é isso. necessário um gatilho, né? Que faça essa pessoa, faça esses jovens principalmente ser levados à boa informação. Mas isso que tu falou da informação é essencial, uma chave essencial. E ela está linkada com essa questão muito em voga da mudança climática. Eu estava vendo agora antes de sair a questão do G7 lá, o assunto principal, claro, é a pandemia, né? E a pandemia também está mostrando a nossa fragilidade, a fragilidade da humanidade em relação à natureza. Exatamente. Né? Porque a gente tem muito aquela ideia dos filmes americanos de que eles vão salvar o mundo em 30 dias. Dias, né? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Né? Tudo bem que as vacinas foram feitas pelos países mais desenvolvidos, né? Em tempo recorde. Né? Mas a necessidade também foi recorde, porque os países estavam perdendo dinheiro e quando envolve dinheiro eles se esforçam. Não foi pelas pessoas, foi pelo dinheiro, certamente. Né? Mas, enfim, não importa o motivo, que bom que as vacinas estão aí. Né? Então, mostrando essa questão da pandemia, está mostrando a nossa fragilidade. E agora, paralelamente, está se discutindo a questão da mudança climática, que pode ser uma pandemia muito pior do que a epidemia que veio primeiro. Dessa que a gente está passando agora. Né? Nós estamos prestes aí, se o mundo continuar no sistema produtivo que ele tem, na forma como ele produz as coisas, né? Utilizando as matrizes energéticas que ele utiliza, nós teremos aí grandes problemas no futuro próximo, né? Que envolve, por exemplo, retirar pessoas das suas cidades, das suas casas, porque o nível de água vai subir, todas essas pessoas que moram no litoral vão ter que subir. Podemos perder 30% das zonas habitáveis e como diz, agricultáveis no mundo com a questão da subida do mar. Imagina o problema humanístico que isso vai causar. Países que vão desaparecer. O impacto. Né? Porque essas pessoas elas não vão morrer de um dia para o outro afogadas, elas vão ir subindo. E elas vão começar a entrar lá nos países europeus. E a gente já está vendo como está hoje a questão da migração, essa questão toda, essa briga que existe. Né? E hoje, gente, como é que vocês enxergam isso? Da percepção das pessoas disso? Porque a gente está vivendo um período que as pessoas negam. Então, assim, vão tentar deixar de forma longe da política, mas como é que as pessoas comuns enxergam, o empresário, como é que isso está... Porque eu tenho um sentimento, tá? É o meio educacional, como está funcionando, e até mesmo o governo. Como é que eles estão enxergando isso? Eu tenho uma sensação de mudança por parte de empresários. Sim. A gente convive mais. Colocamos isso no outro programa, que eles estão trazendo isso à tona. Os caras estão se preocupando em resolver um problema que seria socioeconômico, como a gente gosta de dizer, socioeconômico ambiental, trazendo isso para uma forma de responsabilidade social das empresas.
A gente vê empresas se reunindo, dando assistência e trabalhando em produtos. Empresas trabalhando, não são todos, é óbvio, mas já tem um movimento para mudança, para melhor, porque sentiram que não dá. Não vou estar aqui amanhã. Não vai durar para sempre. Eu vou morrer e eu tô sugando o troço, sugando todos os recursos e vai acabar. Como é que vocês entendem essa percepção das pessoas? Eu já entendi uma ferramenta para nós, bem apontada para o Gustavo, que é a informação. O caminho que nós temos que levar para as pessoas a informação. Eu entendo isso, provavelmente como Gustavo, por causa da formação, que a gente tem compromisso social com aquilo que a gente escolheu fazer. Então, trabalhar com o meio ambiente não é uma coisa, não consegue ser individual, né, Gustavo? Não consegue. Não tem como. É uma Não ação tem como. coletiva, né? Ação coletiva. É por grupo. Tu entendeu? Tu não trabalha meio ambiente para mim ter um ar-condicionado em casa. Ou por carro novo. Não. Trabalha meio ambiente porque tu quer que o mundo se perpetue. Tu quer que as pessoas se perpetuem. Não de forma desordenada, como a gente tem visto. Eu levanto muito a questão, por exemplo, do coronavírus. Aí entra em debate com alguns colegas biólogos e dizem, tu é louco, tu é engenheiro, tu não pode ser gaísta. Não, eu não sou gaísta. Mas para mim é uma resposta do meio que a gente vive para a única criatura que não tem predador natural. Então, assim, tá demais, uso demais, a natureza dá um jeito de equilibrar. E diz, pai, você é gaísta, Luciano. Isso é teoria de Gaia. Eu disse, não, cara, para mim nós estamos falando de equilíbrio de reação. Estamos falando de equilíbrio químico, equilíbrio de massa. Por quê? Porque é assim que funciona. Tu tem uma coisa demais Luciano. para entrar em equilíbrio. Eu encaro muito isso. Aí eles falam naquela discussão do darwinismo social também, né? O mais forte sobrevive. Mas isso aí não se na sociedade atualmente não é bem assim, né, tia? Acho que nós já pulamos essas etapas, né? Dessa lógica assim, do homem vai lá ter que destruir o outro para poder tomar conta do espaço do outro. Eu levantei muito essa questão no início da pandemia, cara. Que eu disse que no final as pessoas, talvez com uma estrutura menor, já tenham criado uma imunorresistência maior. Sim. E aí esse é o engraçado, né? O cara que não tem mais recurso poder estar mais protegido. Levantei essa questão. Não vi nenhum trabalho a respeito. A gente está fazendo um trabalho agora para o doutorado relacionado a resíduos e Covid. Interessante, e é meio louco, assim. Mas voltando, gente, qual é a percepção de vocês com isso? Nos âmbitos que a gente viu, educacional, Novas político. tecnologias. Não, como é que as pessoas estão entendendo isso? Acho que estão entendendo mais, não, porque a informação existe, está maquiada, uma conclusão que a gente chegou, está escondida às vezes, e a gente tem que fomentar essa procura. E esse é um ideal legal, é o ideal que a gente está trazendo. O que eu vejo, Luciano, a minha opinião sobre essa questão é a questão da ambiental e ecológico, né? Tem muito, a gente vive hoje numa sociedade da pós-verdade, né? Essa questão das fake news, né? Hoje em dia todo mundo, tem muitas pessoas que dizem que isso não é verdade. A água não vai desaparecer, as florestas também não desaparecem, aquela coisa toda. Então, que esse negócio de desertificação é conversa mole, né? Aquecimento global. Então, ele tem grupos aí que se articulam para dizer que isso aí não é verdade. A gente já viu isso na internet, isso aí, no YouTube, a gente vê muito isso aí, os caras brigando com os ecologistas, que os ambientalistas falam tudo bobagem, essas coisas assim. Mas tem muito empresário, viu, Luciano, a questão do empresário e tal, já estão bem cientes dessa questão da luta pela preservação ambiental. A gente pega assim, muita gente demoniza o Elon Musk, né, que ele fala sobre essa questão do carro elétrico, que ele foi ele pegou uma ideia que já tinha sido refutada, que para as grandes empresas, que nem a Ford, a Mercedes e tal, não estavam trabalhando, já tinham os projetos, e ele reaproveitou os projetos de novo e construiu até o carro elétrico, a Tesla. Hoje em dia é um sucesso. E o sistema dele de baterias de lítio, né, nos carros, né, isso aí, pô, é uma grande coisa, cara. Isso aí, na verdade, os carros deles são silenciosos, não queimam combustível fóssil.
e constrói uma nova lógica, né, de sustentabilidade. A questão da energia solar também, muito importante isso também. Não há necessidade mais de ficar devastando, alagando áreas para poder fazer grandes usinas hidrelétricas, né, que a gente sofre muito com essas questões, né, que tem que criar uma bacia, grandes lagos para sustentar ela. E a energia elétrica, o que acontece? No meu conhecimento, né, eu boto o fotovoltaico, né, um espelho em cima da casa e ali aquela energia se transforma, aquela luz se transforma em energia elétrica. Isso, todas as pessoas tendo isso aí nas suas casas, isso aí gera uma economia de energia tremenda. A gente vê isso aí, consegue sustentar o ambiente, né, dentro da sua casa, né? Cada vez está se desenvolvendo mais essa área, né, ambiental, né? Que eu acho que isso os empresários, né, tem essa visão, aproveitar aquela oportunidade para eles poderem trabalhar novas técnicas, novas tecnologias, né? Eu vejo dessa forma, né? Essa questão ambiental, que o empresariado tem condições de se mais evoluir nessa área, né? E dar uma resposta para esse sistema predatório aí que nós temos atualmente na sociedade, né? Que é grandes petrolíferas. Hoje em dia o petróleo é uma questão assim sei lá, mas quantos anos tem ainda pela frente ainda? 30 anos ainda, combustível fósseis ainda? Mas, na verdade, as empresas estão preparadas para assumir o carro elétrico. Né? Carro elétrico, exatamente. O lance todo é o dinheiro envolvido com todo o sistema de energia existente. Manutenção de emprego, e plástico e todos os derivados. Ainda porque aí o petróleo seria usado para uma ação mais nobres, quando que uso para tintas, plásticos, uma série de outras coisas. Ainda não assim, seria. Tem um monte de tecnologia alternativa. Ainda tem tecnologias alternativas, ainda à base de orgânicos, né? De plantas, faz os plásticos orgânicos, né? Que na verdade é volta, né, cara? Tu vai pensar como é que se fazia antigamente, lá no início, quando descobriram a tinta, era isso. Era isso, era de tingimento de plantas e coisa de. E tu, Gustavo, qual é a tua opinião a respeito? Eu tenho uma opinião até. Eu costumo ser um cara meio pessimista, de um modo geral. Mas nesse caso eu sou otimista porque eu entendo que as coisas estão mudando. A gente está falando de meio ambiente agora. Quando eu era criança não se falava de meio ambiente. Meus pais não tinham noção nenhuma. Eu, quando jovem, alguma coisa, em alguma aula perdida de biologia. Mas não se discutia meio ambiente como se discute hoje, né? E as pessoas também estão falando mais em meio ambiente de modo geral, não só os jovens na escola, mas os adultos também, porque estão começando a perceber que o mundo está mudando. E as pessoas, de um modo geral, precisam sentir a coisa acontecendo para começar a acreditar, né? Essa questão das pessoas entenderem que os recursos ambientais são finitos é por causa de uma relação de uso e de falta de informação que elas tiveram a vida toda, sempre tiveram aquilo ali, a coisa sempre aconteceu, quando não tinha se dava um jeito, aparecia alguma tecnologia, né, que fazia funcionar. Muita gente entende, por exemplo, muita gente acredita que é possível, se a água faltar, tu transformar a água do mar em água potável. Estou sempre envolvido com água potável. Mas se esquece do dinheiro. Água de novo. Não. Mas se esquece do. Pô, isso não foi combinado. Mas se esquece do dinheiro envolvido nisso, da dificuldade, de que isso não vai ser algo que vai poder resolver o problema do planeta inteiro, né? Então, não tem como esperar milagre. Mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes, sim. Às vezes a gente conversa com avós, enfim, com as pessoas mais velhas, e as pessoas dizem, não, realmente está mudando. Onde era quente está mais quente, onde está frio está mais frio, né? Apesar ainda da desinformação ainda bater, né? E embora a gente sempre não queira aqui entrar no debate político, mas enfim, não tem como dizer que... O meu esforço é esse. Quanto mediador, entrevistador, o meu esforço é esse. Mas é difícil, né, Luciano? Mas não tem como a gente fugir que atualmente esse não é o ponto, o focal do nosso governo, né, de um modo geral. Então, tu entende o envolvimento político, o envolvimento de governos, vamos dizer assim, sem dar nome aos bois, sem tentar direcionar isso, mas o impacto seria muito mais positivo, na opinião de vocês. Primeiro, o Gustavo já está falando. Eu não tenho dúvidas. Para te dar um exemplo,
Tu já ouviu falar de ODS? Tu Eu ouviu falar sei. institucionalmente de ODS? Não, é complicado. Não no município de Canoas, em algum município sim, mas tu ouve falar muito na parte da educação. Quem está envolvido com educação nas universidades, quem frequenta feiras, que talvez eu traga isso para quando a gente fazer do módulo de educação ambiental. Feira de iniciação científica, para mim, é o que tem, cara. E vou falar bem de alguns municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, os municípios menores que a gente teve em Nova Hartz. É fantástico o que as crianças estão trazendo, cara. E isso traz a esperança pra gente. Mas será que não valeria os governos colocar isso nos seus planos de governo? Por exemplo... Vou lembrar do evento que a gente estava, eu e tu. Num evento que teve em São Leopoldo, da União dos Municípios, que o pessoal veio trazer para mostrar os projetos, para trabalhar com as ODS, com dinheiro a rodo, trazendo bancos. Te lembra disso? Sei. Triste, cara. Ninguém, cara. É União Nacional dos Municípios? Não lembro. Pode ser. O tema é uma coisa assim, né? É uma confederação de municípios nacional, assim, uma associação que trouxe o evento. E aí tava o Banco Mundial, lembra os bancos aí, cara? BNDES, né? Um outro. O Sul-Americano. Sul-Americano. E pediram projetos. Tinha o banco, acho que o Banco Mundial, oferecendo 500 milhões de euros para investir no município para desenvolvimento dos ODS. Tu falou muito bem, Gustavo. Está trazendo isso muito bem. Existem muitas, e é uma questão de informação, porque existem muitas ações que os governos fazem sobre as quais elas simplesmente poderiam colocar o selinho da ODS. Só. Se tu faz um programa, e tem muitos programas dos governos municipais, estaduais, federais, contra a violência, combatendo a violência contra a mulher. É, ODS. Selinho da ODS. Tu vai fazer o programa Os igual. caras dão um abraço à causa. Na verdade, essa é a questão, né? Pra mim, não é um... Não tô ofendendo ninguém, tá? Mas pra mim não é caso de... Nem mais isso da Ibope, não deve... Não, cara. É conhecimento. A gente tá tendo lideranças políticas em vários nichos de qualquer partido, ou como hoje é muito bonito dizer, tem voga de direita ou de esquerda, que pra mim é balela. Não entendem, não conhecem. Nós falando aqui de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o pessoal que assiste, muitos vão saber. Porque o pessoal já se interessa em saber. O pessoal, quase como se fosse um time, o pessoal do meio ambiente, o pessoal vem e quer ver. E a ideia é passar isso para mais gente. Não adianta eu vir aqui falar sobre aquífero Guarani ou mudança climática, explicar o que são monções, e as pessoas não entenderem. A ideia é as pessoas entenderem isso, correrem. Porque ambientalismo não é uma tribo, né? Não é uma tribo. Uma tribo é um ser humano que vive dentro. Não, essas tribos não é uma tribo social, né? Lá não é como é os punk, nem isso. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento. Eu acho que isso que é que a gente quer trazer para cá, trazer para as pessoas. Luciano, o último exemplo que eu vou dar da questão do governo, o Biden. O posicionamento do Biden, né? Não defendendo os Estados Unidos, ou contra, ou a favor. O posicionamento do Biden está mudando a esperança do mundo na questão climática. Que louco isso, né? Olha... Mudou do dia para noite. E aí o cara, tem umas coisas muito loucas, né, cara? E aí a gente falando de meio ambiente, pessoas, o cara, a primeira coisa, invadiu o país, acho que foi Iraque, né? Aquilo ali, disse, não pode. É contando que o cara tá pregando. Mas depois voltou atrás, disse, ufa. Isso é atuação de filme, cara. A gente não espera isso. Não, o Biden sem puxar o saco de um país, né? Sim, não, porque eu acho estranho assim que ele tá tentando buscar o diálogo com os países, né? Que são aqueles, como é que diz, que são o eixo do mal, né? Do Irã, aquela turma, a Coreia ele do tá Norte. tentando, em princípio, combater o nacionalismo, eu penso, porque os países estão cada vez mais se fechando, né? Isso aí. Né? Procurando valor nas suas raízes, que não existem praticamente. Sim, mas isso aí somos todos da humanidade, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito perigoso dos países se fecharem e acabar com a globalização que construiu tantas coisas importantes. Né? Isso é outra questão meio louca, né? Porque
Isso eu Isso é tenho mal medo, conduzido. cara. Isso é mal conduzido. É mal quando é. Mal Esse conduzido. extremismo de direita, de extremismo nesses países, assim, cara, que nem tu pega, assim, os Estados Unidos, cara. Olha quantas tribos de extrema direita, de fascistas e Ku Klux Klan. Mal conduzido, cara. É que se Uma fala. loucura, olha, cara. trazendo para meio ambiente, trazendo para isso. Então a gente tinha que pensar em economia circular, tá? Então, assim, nós temos. Por isso é um caminho perigoso. Talvez tenha que trazer isso para debate de outra forma. Quando se fala em economia circular, em compras setorizadas para diminuir transporte, isso às vezes foi mal interpretado, foi mal utilizado. Porque assim, pô, eu precisava ter uma produção no bairro para gerar sustentabilidade no bairro. Pô, então peraí, não estou fechando as fronteiras. Mas eu não posso ter uma produção, daí entra o consumo, é muito regado isso. Então eu tenho um consumo enorme de celulares, que eu não vou usar. Dá um exemplo. É. E aí isso me dá uma demanda econômica de outro lugar. Não vamos nem se aprofundar muito nisso. Mas as coisas se tornam complexas. Uma coisa que é para ser boa, que é uma economia circular, trabalhar de forma sustentável para usar menos recurso, aquela história toda, acaba se tornando nisso. Não, vamos fechar o nosso país. Vamos fechar nossas divisas. Porque nós estamos deixando a China mais forte ou os Estados Unidos mais forte. Muito complexo. Então, assim, gente, vamos fazer um resumo do que a gente está falando. Acho que o caminho está muito bom. O caminho foi muito bom. Então, a gente entende que precisa de informação para as pessoas entenderem de forma melhor o que é um meio ambiente, por que a gente precisa dele. No módulo de que nós falamos mais adiante sobre educação ambiental, a gente tem essa compreensão do que traz para nós. Hoje a gente precisa de água, precisa de ar, precisa de comida. E tudo está ligado ao meio que a gente vive. Precisa de floresta? Precisa de floresta no meio que a gente vive. Essa compreensão a gente tem que ter. A gente está tentando trazer isso em pastilhas, em drops, para as pessoas irem absorvendo aos poucos. Precisamos preservar nossas nascentes. Demorou, vou voltar em água de novo. E sempre volta, né? sempre volto na água. Quando torcer a professora Inês aqui vai ser uma loucura, porque água é essencial. Então a gente conversou, tem um entendimento de política, a gente entende que as políticas, claro que tem intervenção de interesse externo, como tem um bom empresário, tem um mau empresário. Posso falar um pouco da educação. Eu acho que dentro de centros universitários, dentro de escolas, está tendo esse desenvolvimento, porque o professor ainda é uma criatura que enxerga mais, apesar de ser historicamente mal valorizada nesse país. Então, mas a gente consegue entender isso, consegue entender como funciona. Então isso é bem legal, é bem importante. E aí agora sobre o governo, o último ponto que nós tocamos aqui, que é o mais delicado, porque deve ter interesses escusos, mas a gente chega a um consenso, acredito eu, que tem uma grande falta de conhecimento. Até isso, se eles fossem usar em benefício próprio, que seria causas, uma gestão política e não só por causa, como a gente falou, socioeconômico ambiental, é positivo entender o desenvolvimento sustentável. Isso eu acho que é a nossa missão, tentar trazer isso para todos. Então, assim, acho que para encerrar isso, que eu queria tomar uma questão que o Gustavo trouxe no início da conversa. O entendimento da ecologia, ele é uma alavanca para essa melhor compreensão do meio ambiente. Qual a opinião de vocês? A gente pode usar a ecologia como essa alavanca, o entendimento da ciência e ecologia, porque ela é interdisciplinar. Eu trabalho com ecologia, o Gustavo, o Walter, o pessoal que assiste em casa. Talvez seja uma ferramenta, a gente entendeu que informação é um caminho, mas talvez a ecologia seja isso, para ajudar a informação. Talvez uma disciplina de ecologia, não sei. O interessante dessas rodas que a gente faz, que a gente traz a informação. Eu acho que a ecologia, como a ecologia dos livros, ela nos traz um conhecimento básico que é importante, mas a ecologia que a gente quer para resolver essas questões ambientais, ela obviamente tem que ser mais popular, mais simples, né? E eu enfim,
tô afastado da academia há muitos anos, não sei como é que está sendo feito agora, mas certamente deveria, talvez já exista, mas deveria existir disciplinas mais ligadas às questões práticas. Tá? Eu vou te dar um exemplo da minha carreira profissional. Tá? Eu me formei na URGS, estudei lá 2 de mestrado, mas com 6 anos lá dentro, né? E tive todas as disciplinas dentro de ecologia possíveis, né? Mas nunca tive, naquela época, né? Eu sou formado faz muito tempo, né? Eu não tive disciplina sobre licenciamento ambiental. Mas nem tinha, né, Gustavo? Não, Nem tinha. Não. 2004 já existia. Tinha, né? sim. Então, Mas podemos entender, talvez a gente possa fazer um programa sobre licenciamento ambiental mais... Mas eu quero dizer que o licenciamento ambiental ele é uma ferramenta tão importante para o controle da questão ambiental que deveria existir disciplinas práticas para as pessoas conhecerem por que se licencia. Né? Porque que é uma briga faz. explicar para o cara porque o cara tem que fazer licença. E eu tô usando o licenciamento ambiental complicado, né, porque o cara? licenciamento ambiental é o meu universo. Tá? Mas existem outros. Mas um baita exemplo. Tá? Foi um exemplo excelente, cara. Eu não sei como é que é tratada assim, a questão, por exemplo, da compostagem. Outras questões. Tá? Não chega. Né? Não chega. Não chega. Compostagem é bom pra mim, Não. pra ti, né? Sim. Volta. E Mas dentro é- da compostagem, por exemplo, É uma discussão existem esquecida. infinitas relações ecológicas. Deus me livre. Né? De interação entre organismos, enfim. Até inclusive entre populações e comunidades, no sentido amplo. Acaba. Eu gostei, eu trouxe a provocação porque o meu entendimento é esse, que a ecologia te traz para dentro Sim. da compreensão. Tu começa a sair do eco e ego. Eu tô aqui e o meio ambiente ali. E as pessoas têm que entender que elas vivem na ecologia, no meio ambiente, né? O que acontece é o seguinte, é interessante essa questão, né, do debate dentro nas escolas, principalmente sobre educação ambiental. Vamos pegar assim aqui em bairro aqui Nossa Senhora das Graças, ou no Marechal Rondon ali nas escolas ali que tem em volta. Em sala de aula eles devem explicar que ecologia é isso, que é a árvore, que é planta, que é a mar, mas eles não sabem que existe um arroio perto na casa deles, que tem ali um araçá. E qual é a importância? E qual é a importância daquele arroio para aquela comunidade? Na verdade, eles não entendem, eles não chegam lá. Na verdade, não eles entenderem a importância desse arroio. Do arroio. Mas a importância do ambiente, da água que veio, da onde que vai aquele arroio, para onde que vai. Tu te lembra de ter visto no primeiro ou no segundo grau o ciclo da água? Tu te lembra disso? Foi ver na faculdade. Exatamente. Hoje as crianças veem o ciclo da água. Eu durante o mestrado, que eu concluí no ano passado, 2020, eu fiz muita feira. É uma coisa que eu adoro, é em feira de iniciação científica. Então tu vai como avaliador. Eu fui na do Liberato, eu fui na de São Léo, de Novo Hamburgo, fui do Concórdia, fui em inúmeras, porque isso te traz o brilho das coisas novas. ODS e ciclo da água é inominável. Vi uns trabalhos assim de livro, cara. Vi sobre um estudo onde é que era aquilo? Nova Hartz, as gurias apresentaram um trabalho sobre um açude que ele abastecia muita região e tinha uma barragem lá. E era totalmente particular, assim. E aí foram descobrir tudo em função de Brumadinho, aquela história toda. Fizeram um baita trabalho os gurias do nono ano. Nono ano. Então, assim, é importante, eu acho que esse movimento talvez seja importante trazer para mais pessoas. Isso está trazendo os pais. O Gustavo citou uma coisa muito interessante, né? Minha mãe botava papel no chão até 2 anos atrás. Entendeu? Era uma prática dela botar papel fora, abrir a janela do carro e botar. Aí comecei a encher o saco, as netas, parou, agora tá guardando no cestinho. Não, cara, parou. Eu disse, vocês ficam enchendo meu saco, bem assim. Não, né, mãe? Daí as gurias pegam pesado, você vai deixar um mundo assim pra nós, mano? Assim que tu vai deixar pra nós? Existe outro conjunto de informações que
que enriquece muito esse tema, por exemplo, do resíduo. Tá? As pessoas para fazer, por exemplo, a reciclagem, que eu sei que é um outro assunto que tu vai tratar, não é específico, mas para fazer a reciclagem funcionar, as pessoas têm que acreditar que aquilo funciona. Eu conversei com muitas pessoas que eu vi não colocando o resíduo no local correto, as pessoas me dizem assim, cara, isso nem funciona, eu nem sei para onde é que vai isso aqui vai para qualquer lugar. As pessoas não conhecem o ciclo do lixo. Não, entendeu? Não. E não conhecendo o ciclo do lixo, não valorizam o que aquele material vale. Não é só isso. Voltamos na questão da informação. Não vem quanto gasta em lixo. Quanto gasta. Isso vai ser mais complicado eu ficar só de mediador. Tem alguns temas que é complicado eu ficar de mediador. Justamente por ter uma larga experiência na área. Né? Quando as pessoas sabem, tu diz para as pessoas, inclusive isso aí que tu falou, da questão de dizer assim, o município, por exemplo, de Canoas, gasta milhões, gasta milhares de reais por mês para mandar lixo para ser enterrado em outra cidade. Minas do Leão, né? Minas do Leão ainda fica mais longe, porque podia estar botando para São Léo, que é outra coisa que é uma questão de contrato. Podia estar indo para CVM. E enterrar, porque tu tá só passando para adiante. É tal do cheque trocado. Recebi um cheque aqui, aqui, pega aqui pra ti. Tô passando o cheque adiante só. O dinheiro tu não viu. Vem cá, só uma questão de curiosidade. Nós conseguimos fazer a reciclagem do lixo quantos %? Aqui? No município? Município de Canoas. No total, por ano, cara, eu tava dando uma olhada recentemente. A reciclagem, eles fazem 30% de 15% coletado. Puxa vida. Tá bem atualizado não, né? Porque os dados não chegaram ainda, Abreu. Não é para nós entrar nesse tema aqui, cara. Não, só curiosidade. Não é para nós entrarmos aqui. Mas tudo bem, não. Vai chegar um momento, mas não é a grande questão não é Canoas, a grande questão é global, né? Global, Isso perfeito. É mais grave. Só foi uma escapada, assim, de leve. Mas a questão da destinação correta, por exemplo, do resíduo, ela entra naquele mantra que é o pensar globalmente e agir localmente, né? Quando tu entende, por exemplo, que se tu gera em média em torno de 1 quilo de lixo por pessoa por dia, né? Se tu pensar que, por exemplo, Canoas, vamos pensar em 350 mil habitantes, se todo mundo compostasse um pouquinho desse material, né? Que tu pensa que que adianta eu compostar 300 gramas e não botar? Isso aí não faz diferença no resto, mas toda a população faz diferença. Não, de 1 quilo faz. O lixo orgânico, né? Ele vai para esses. Produz churume, uma série de gases. A importância do pensamento coletivo, né? Senhores, como a gente está aqui apresentando hoje, eu nem comentei, né? Esse programa aqui é elaborado pela Save Soluções. A gente trabalha junto com a Rádio Frida Rock, então esse programa está passando agora às 9 horas da noite. É uma rádio empoderada. Temos o apoio aqui do Estúdio Hope, que é onde a gente está gravando esse episódio. Então é importante essas participações. Acho interessante, senhores, agora uma mensagem para nós encerrarmos o programa e volta. Para as pessoas compreenderem o meio ambiente, uma coisa. O Gustavo é muito positivo, sempre achei positivo. Quando ele falou que era, como é que é? Pessimista. Eu também comecei a rir. Porque não é uma característica dele, para quem convive com ele, né? Eu nunca tinha notado. Eu tenho uma visão mais negra, talvez, que isso que eu tento não externar justamente para os filhos, né? Ocupado de algumas coisas, como funciona. Mas fala, deixa uma mensagem aqui sobre o meio ambiente para as pessoas entenderem o que tu pode fazer para compreender. O que tu acha sobre isso? Olha, nós temos que preservar o nosso meio ambiente começando pelas cidades, desenvolvimento sustentável. Eu acho que é um grande pulo. Foi o que o Gustavo deixou, essa questão da reciclagem, né? E acho que nós temos que pensar essa questão, né? De forma sustentável. As pessoas têm que acreditar na questão do ambiente, da reciclagem, né? E aí é que está a sustentabilidade. Tem que começar com políticas do município, aí para como é que se diz, para se espraiar, né, nessa questão. A educação ambiental também é a saída. Ensinar desde as crianças, desde pequeno, estão lá aprendendo lá, a professora mostrando, tem educação ambiental nas escolas. Isso já já é um grande salto. Eu sei que já existe educação ambiental já, né, nas escolas, mas isso aí tem que ser cada vez mais aprimorado e tem que ser trabalhado melhor com as crianças. Essa questão da ecologia, as pessoas têm que saber da ecologia da sua própria, de onde ela está morando.
saber que existe um arroio, saber que existe uma mata nativa, saber que existem animais silvestres na sua região, né? O que acontece é o seguinte, eu vou só dar um exemplo. Eu moro aqui no parque, perto do Parque Eduardo Gomes ali tem uma fauna, tem uma flora ali, ali nós temos até o ouriço cacheiro ali, o porco-espinho, né, para as pessoas, temos os gambás, tem uma série de animais ali, tem pássaros também ali, migratórios, que utilizam aquelas áreas ali para fazer o descanso, e as pessoas não sabem disso, as crianças não sabem disso, né? Então é uma questão, nós temos que preservar esses meios ambientais, acho que é o nosso grande salto compreendermos a nossa realidade que a gente vive para poder defender. Acho que é isso que nós temos que buscar. Seria essa a minha mensagem, de forma mais simples possível. Tu, Gustavo? Eu digo para quem está nos escutando, enfim, escutando essa mensagem, que a pessoa que está escutando isso certamente tem algum interesse na área ambiental, né? Então eu quero deixar o recado de que ela não esmoreça, de que ela não desista, não desacredite. É uma área difícil trabalhar com o meio ambiente. Às vezes a gente realmente fica um pouco para baixo. Eu trabalho há mais de 20 anos na área ambiental e muitas vezes eu me pego pensando o que eu estou fazendo da minha vida, mas a gente precisa sempre acreditar que é possível fazer a coisa certa e principalmente acreditar no que tu está fazendo. De que essa luta é válida e de que essa luta é importante. Não deixa ninguém te dizer que essa luta não é importante. Tá? Essa luta é importante e precisa de ti. E tenta também, já que tu tens esta informação qualificada, passar essa informação para as outras pessoas que talvez não tenham. Né? E passa com firmeza, passa com força, acredita nela. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. E é muito importante que todas as pessoas engajadas nessa luta, que elas cobrem dos candidatos nas eleições, que eles coloquem nos seus planos de governo as questões ambientais. Né? As questões ambientais, principalmente, por exemplo, a questão do ODS. Né? Vamos entender o que é e vamos cobrar dos nossos governantes. Né? Porque a gente vê que muitas vezes se fala sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas pautas, se diz que a água é importante, que o solo é importante, que isso é importante. Mas e na prática? O que vai ser feito? Eu quero um projeto com começo, meio e fim. É isso que a gente precisa e quem cobra isso são as pessoas. Quando as pessoas cobram do poder público, cobram também do ambiente privado. Eu acho que o empreendedor... É o que faz acontecer. O empreendedor também é cobrado. Todas as mudanças que estão acontecendo nas empresas no mundo inteiro em termos de comportamento, não só na questão ambiental, mas também do ponto de vista social, elas vêm da força da cobrança popular. Né? Então, essa é a mensagem aí que eu tenho para deixar para quem está nos escutando. Muito bom, cara. Muito obrigado. Foi um imenso prazer receber vocês aqui. Tanto o Valtinho quanto o Gustavo, meu ex-secretário, secretário do município de Canoas. E tecnicamente excelente, gente. Muito bom. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco, entendendo o objetivo que a gente encara, como entendendo um pouco mais sobre o que é o meio ambiente. E prometo para vocês, mais na sequência aí, a gente vai ter um episódio sobre EDS, que acho fundamental. Achei fundamental de trazer isso, porque parece que a gente está falando, vai ter uma galera deve estar vendo e vai pesquisar. A gente vai trazer, eu acho, sobre EDS, acho que é bem importante. Acho que é bem importante. Mais uma vez agradeço a todos, agradeço ao estúdio, agradeço à Rádio Filho da Rock, agradeço ao Estúdio Hope, agradeço a Save Soluções e nos vemos aí na próxima semana. Um abraço a todos.